Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família com toda sorte de bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Que Deus abençoe os teus filhos, abençoe a tua esposa, abençoe o teu marido, abençoe o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria estar com você mais uma vez. Nós vamos hoje ler Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, o verso de número 38. E eu preciso dizer algo para você antes, que é como é importante nós lermos a Bíblia todo dia. Porque a Bíblia ela vem alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso coração, para que nós possamos enfrentar os momentos difíceis também. Ela não é só para os momentos bons, mas também para os momentos difíceis. Então é importante você ter a disciplina de ler a Bíblia todos os dias, de uma forma sequencial. O Evangelho, começa pelo Evangelho, comece lá por Mateus, capítulo 1, você lê o capítulo 1 hoje, o capítulo 2 amanhã, faça uma leitura sequencial, separe um tempo para oração também, amém? Isso é muito importante, e isso tudo vai fazer com que haja uma transformação na tua vida, no teu coração, na tua história, no teu futuro, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus ela vem endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos. A palavra de Deus ela nos livra do mau caminho, nos livra das armadilhas, nos livra dos enganos. Por isso, a palavra de Deus ela é viva e ela muda a nossa história, muda o nosso coração, ela transforma todo aquele que se propõe a ler a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus. Todo que se propõe a fazer isso, vê os resultados da palavra de Deus que transforma, que liberta, que cura e que restaura em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler ali no versículo 38 de Lucas 4, que diz assim: deixando ele a sinagoga. Quem? Jesus então deixou a sinagoga, ele estava na sinagoga, nós vimos ontem de manhã que ele estava na sinagoga e ali havia um homem possesso de um espírito imundo e que ele então libertou aquele homem. Então, quando ele sai da sinagoga, diz aqui o texto que ele vai para a casa de Simão. Quem é Simão? É Pedro. Possivelmente, na epígrafe do teu texto, está assim, a cura da sogra de Pedro. Então, se Pedro tinha sogra, ele era casado. Só tem sogra quem é casado, né? Então, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Aqui é interessante nós trazermos uma aplicação para a nossa vida, desse texto. O que eu posso aplicar nesse texto da minha vida? A primeira coisa que eu que atendo muita gente, eu ouço, por exemplo, as pessoas às vezes dizendo para mim assim, pastor, parece que eu oro pelas pessoas e o que eu oro pelas pessoas, para elas acontece. Para mim, não. Não é verdade isso. Porque Jesus ele veio também para transformar a nossa casa, para mudar a nossa casa, para curar e libertar a nossa casa também. Aqui a sogra de Pedro, a Bíblia não é clara, mas possivelmente ela morava com Pedro e com a sua esposa e ela estava enferma, com febre. Então eles clamam a Jesus que cure a sogra de Pedro. A sogra de Pedro, então, faz parte ali daquele núcleo familiar, da casa de Pedro. Então Jesus ele vem trazer cura e vem trazer libertação para todos, não é só para aqueles pelos quais nós oramos, por aqueles pelas quais nós intercedemos, nós participamos, né, numa oração, numa intercessão, não, ela é para nossa casa também. Então aquilo que Jesus faz por aqueles que nós oramos, pelas pessoas que estão buscando o Senhor, ele faz para dentro da nossa casa também. Ele cura a nossa casa também, ele liberta a nossa casa. E diz aqui o texto que inclinando-se ele para ela, então Jesus ele se inclina para mim, para você que está orando aí, por exemplo, pela tua esposa, ou pelo teu filho, ou pelo teu marido, ele está se inclinando. No momento em que você clama a Jesus, ele vem, se inclina para ela e diz assim, repreendendo a febre, que aquela febre saia. E ela então fica livre da febre, a febre a deixa, e logo ela se levantou, passando a servi-los. Então aquilo que estava antes era um problema, era uma enfermidade que estava prendendo aquela mulher, agora ela está livre, então ela passa novamente a viver aquela vida que ela tinha antes, né? De disposta, animada, alegre, e isso acontece nas nossas casas também. Quando nós oramos, quando nós colocamos
diante do Senhor as nossas famílias. Então, como é importante nós orarmos pela nossa família. Você tem orado pela tua esposa, você tem orado pelo teu marido, você tem orado pelos teus filhos, por tudo aquilo que diz respeito a eles. Ore, porque o Senhor responde. Jesus veio para nos libertar, veio para abençoar as nossas casas também. Amém? E ele continua e diz assim, o texto no versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, porque sabiam ser ele o Cristo. Então, ouça isso, Jesus ele vem curar os de dentro e os de fora, desde que o nosso coração esteja disposto a buscar o Senhor, creia em Jesus de verdade. E esses homens então começaram ao pôr do sol, já estavam lá centenas de enfermos buscando a cura, de homens que precisavam de libertação, buscando a libertação, e Jesus libertou a todos. E tudo começou o quê? Por uma cura dentro da casa de Pedro, de uma febre. A febre saiu, e quando a febre saiu, as pessoas viram aquele milagre, possivelmente disseram, olha, Jesus está aqui na casa de Pedro, traga os enfermos que ele vai orar, que ele está orando, está curando, o poder para curar está sobre Jesus. E as pessoas eram curadas, eram libertas, e uma coisa importante que nós vemos aqui, o inimigo sabia que Jesus era o Cristo, ainda que talvez ali houvessem pessoas com dúvida, será que ele é o Messias ou não? No mundo espiritual ele sabe muito bem. E isso nos remete a uma outra verdade. Nós às vezes achamos que não temos valor e não entendemos por que de tanta luta, por que de tanta opressão, por que de tanta batalha, porque não se atira pedra numa árvore que não dá fruto. Então o inimigo ele investe também contra as nossas vidas, por isso nós não podemos ter brechas, nós devemos andar em santidade, buscar andar em santidade para não ter brechas, porque o inimigo ele quer nos parar, o inimigo quer nos impedir de continuar, ele quer ou pelo menos nos atrasar, porque ele não quer que você seja a bênção que Deus propôs que você fosse, que você seja. Amém? Então você precisa compreender e entender que no mundo espiritual você é uma ameaça, por isso que às vezes o inimigo investe tanto contra a tua vida. Continuando no versículo 42, diz que sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. Então provavelmente o pôr do sol, Jesus operou as curas. Aquela noite deve ter sido uma noite muito agitada, ele dormiu, mas logo de manhã ele saiu, sendo dia já, ele saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Escute bem, quando nós temos um encontro de verdadeiro com Jesus, nós não conseguimos mais deixar Jesus. Nós não conseguimos mais ficar longe de Jesus. Até alguns dizem, nós usamos um termo que é assim, aquele que bebeu da água que Jesus dá, ele nunca mais vai querer beber de outra fonte. Ele só vai querer da fonte de Jesus, porque só ela de verdade sacia a nossa sede. Só ela mata a nossa sede, supre, preenche o nosso coração, a nossa alma. Então as pessoas iam atrás de Jesus, dizendo, Jesus, não sai daqui, fica aqui comigo. Assim como nós faríamos e como nós fazemos, como nós fazemos. Mas Jesus diz para eles assim, ele porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus disse, olha, eu preciso ir para outras cidades e eu preciso ir em outras sinagogas. Eu falei um pouco sobre isso ontem, Jesus ia até as sinagogas e claro que a mensagem do reino de Deus que ele levava confrontava aquela religiosidade, aquelas tradições que os fariseus viviam, que eles pregavam. Então, isso com certeza gerava ali um embate, um confronto, e às vezes nós somos meio, não queremos, achamos que não, isso não é legal, isso não tá bom assim, nós não devemos viver em paz. Claro que nós devemos viver em paz, mas nós devemos pregar a verdade e viver a verdade. E eu preciso dizer isso para você. Você que vive a verdade, você muitas vezes não precisa falar nada. O simples fato de você viver a verdade, isso já vai confrontar a vida das pessoas, sem você falar uma única palavra. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, Jesus vem para nós e para nossa casa.
Ele quer curar a nossa casa, assim como ele fez na casa de Pedro. Jesus, ele cura os de fora também. O milagre que vai acontecer dentro da nossa casa vai ser um testemunho para que as pessoas à nossa volta venham para Jesus e sejam curadas também. E por fim, nós precisamos entender, no último versículo aqui, que Jesus, ele veio para todos. Ele veio para todos. Ele não veio só para alguns. O último texto, quando as pessoas queriam Jesus só para ele, nos ensina que Jesus vem para todos, sem exceção. Todos nós temos a oportunidade, todos nós temos a graça de Jesus a nosso dispor, desde que nós creiamos e vamos até Ele, né? Nós precisamos ir até Ele, porque muitas pessoas não querem ir até Jesus e não creem de verdade. E nós precisamos, então, nos aplicar a palavra de Deus. Amém? A viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui conosco hoje. Que o Senhor possa nessa noite perdoar, nessa manhã, me perdoe, perdoar os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E abençoa as nossas casas, traz cura para as nossas casas, para as nossas famílias, traz cura na vida da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, restaura as nossas famílias, para que isso seja um testemunho, para que outras pessoas venham até o Senhor em nome de Jesus, para que nós possamos testemunhar da graça, do poder de Deus nas nossas vidas. Por isso abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, dá-nos um coração que tem fome, que tem sede de Ti, de Te buscar, de Te conhecer, de viver a Tua palavra, de praticar a Tua palavra todos os dias. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa as nossas casas, em nome de Jesus, que nós sejamos luz e sal nessa terra. E eu oro para que o Senhor dê um sábado abençoado, com paz, com alegria para todos, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um sábado com paz. Lembrando vocês que hoje à noite nós vamos ter oração hoje à noite, vamos ter oração amanhã de manhã e vamos ter oração também domingo à noite, amém? Então nós vamos estar com Salmos hoje à noite, continuação de Lucas amanhã de manhã e Salmos domingo à noite. Deus te abençoe, um grande abraço para todos.